Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar os números primos. O que são os números primos? Para que eles servem? Qual é a importância dele? Por que a gente tem que saber? Enfim, para a aula de hoje, a gente vai relembrar aqueles conceitos sobre os divisores que aprendemos nas últimas aulas, porque ele é muito importante para o nosso assunto de hoje. Entender o que são divisores é fundamental para a gente entender quais são os números primos. Então vamos fazer uma rápida revisão a respeito dos divisores. Como a gente já estudou de maneira bem completa o assunto de divisor em aulas anteriores, a gente vai apenas fazer uma rápida revisão para que você possa compreender o assunto de hoje. Aqui a gente tem os números 21 e 24. Vamos determinar aqui quais são os divisores de 21 e de 24. Tá? Lembrando que divisores são todos os números por qual eu posso dividir o número 21, sendo que dê uma divisão exata, ou seja, resto zero. Então vamos lá. O 21 eu posso dividir pelo número 1, eu posso dividir pelo número 3, eu posso dividir também pelo número 7 e pelo próprio 21. Tá? Lembrando que tudo isso, o porquê de ser 3, 7 e 21, a gente já viu em aulas anteriores. E o número 24, eu posso dividir por 1, eu também posso dividir por 2, eu posso dividir por 3, por 4, também posso dividir por 6, eu também posso dividir por 8, por 12 e pelo próprio 24. Todos esses números aqui são divisores do 24. Perceba que se eu dividir o 24 por qualquer um desses números aqui, eu vou conseguir uma divisão exata. Agora, vamos ver só esses números aqui. Os divisores de 3, os divisores de 7 e os divisores de 19. Vamos perceber só. O número 3, por quais números eu consigo dividir? Eu vou conseguir dividir por 1, não consigo dividir por 2 porque é ímpar, e eu vou dividir pelo próprio 3, tá bom? O número 7, eu também vou dividir por 1, o 1 sempre começa. Eu não consigo dividir por 2 porque é ímpar, não vou poder dividir também por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, e vai restar então o próprio 7, porque qualquer número é divisor dele mesmo. E o 19? Eu vou dividir por 1, e percebam que eu também não vou dividir por 2, eu não vou poder dividir por 3, nem por 4, nem por 5. O único que eu vou conseguir depois do 1 vai ser o próprio 19. Perceba o que aconteceu aqui. Quando eu analisei os divisores de 21 e de 24, aqui eu consegui 4 divisores. Aqui nos divisores de 24, eu consegui 3, 6, 8 divisores. E ao analisar os divisores de 3, eu consegui 2 divisores apenas. Ao analisar os do número 7, eu também consegui 2 divisores. E do 19, a mesma coisa. 2 divisores. E será esse tipo de número aqui que vai ser o foco da nossa aula de hoje, tá? Percebam que vão existir alguns números que a gente vai conseguir vários divisores, tá? E também vai ter números que a gente vai conseguir apenas 2 divisores. Esses aqui, que a gente tem apenas 2 divisores, a gente vai chamar de números primos. Certo, então? Qualquer número onde que a gente consiga exatamente 2 divisores vai ser número primo. E esses divisores serão o número 1, porque o número 1 é sempre divisor de qualquer número, e o próprio número. Percebam só, aqui os únicos que eu consegui foi o 1 e o próprio 3, porque eu estou falando do divisor do 3. Para o divisor do 7, eu também consegui o número 1
e depois o próprio 7. Para os divisores de 19, eu vou conseguir o número 1 e o próprio 19. Então, quando a gente fala de número primo, o divisor que eu vou conseguir é o número 1 e aquele próprio número. Aqui nos divisores de 21, eu consegui o número 1, eu consegui também o próprio 21, só que além disso, aqui no meio, entre eles, tem o número 3 e tem o número 7. Então, significa que esse número não é primo, porque tem o 1, tem 21 e tem outros aqui. O 24 é a mesma coisa. Eu consigo o número 1, porque ele sempre vai aparecer em qualquer número como divisor. Eu consigo também o número 24, porque o próprio número é sempre o divisor dele mesmo. E no meio deles, tem todos esses outros números aqui. Significa que o número 24 não é primo. E eles têm um nome, por acaso? Claro que tem. Percebam só. Números primos é que tem exatamente dois divisores, 1 e ele mesmo. E os que têm mais que dois divisores são chamados de números compostos. Então, essa é a diferença. Aqui eu chamo de números primos, aqui eu chamo de números compostos, tá bom? Eu vou escrever aqui para você a exata definição de números primos para você não esquecer. Então, essa é a definição exata de números primos, tá? É todo número natural maior que 1, percebam só isso aqui, ó. Não é qualquer número. Tem que ser número natural maior que 1. Ou seja, a gente vai perceber do 2 para frente, que tem exatamente dois divisores distintos, tá? Dois divisores distintos. Ó, observem essa parte, exatamente dois divisores distintos. Se tiver mais que dois divisores, a gente não pode considerar como número primo. E quais são esses divisores? Tem que ser o número 1 e ele mesmo, tá? Essa é a regra, o número 1 e ele mesmo. Mas e quais são esses números primos? Eu vou escrever alguns deles aqui para você. Esses são os primeiros números primos que a gente tem. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Tá? Observem que aqui a gente tem o sinal de reticências. Se a gente tem o sinal de reticências, significa que ele continua. Ele vai aumentando cada vez mais. Tá? A gente considera os números primos como sendo um conjunto de números infinitos. Tá? Porque até agora nunca foi descoberto o maior número primo. Tudo bem? Ele sempre vai aumentando cada vez mais. Percebam só, a gente começou do número 2. E lembram lá daquela regrinha que a gente considerou? Tem que ser número natural maior que 1. Ou seja, observem só isso aqui. Vejam só, a gente viu aquelas duas divisões de tipo de números. Os números compostos e os números primos. Mas percebam que o número 0 e o número 1, ele não vai se encaixar em nenhuma delas duas. Eles não vão ser nem número primo e nem número composto, tá bom? E outra coisa é que o número 2 é o único número primo que é par. Por quê? Lembram lá daquele critério de divisibilidade que a gente viu em aulas anteriores? Todo número par é divisível por 2. E veja só, qualquer outro número par, além do 2, vai ter mais que dois divisores, porque o próprio 2 vai ser um divisor, tá bom? E o número 2, como ele é o menor dos pares, o único número par que dá para dividir vai ser o próprio 2. Então, não esqueçam dessas duas observações. O número 0 e o número 1 não são nem primos nem compostos. E o número 2 é o único número primo que é par. Entender essa parte aqui, principalmente do número 1, vai ajudar muito na gente nos cálculos que a gente vai fazer mais para frente. Beleza? Mas por que saber o que são números primos e o que são números compostos? Acontece que assim, todo número composto ele é formado por números primos, tá? E além disso, são formados por fatores de números primos. Lembra que fatores são aqueles números que a gente faz multiplicações. Se eu pego 3 e multiplico com 2, o 3 e o 2 são fatores. Se eu pego 5 e multiplico com 6, que dá 30,
o 5 e o 6 são fatores. Todo número composto é formado por fatores de números primos. Vamos copiar? Então não esqueçam, todo número composto é formado por fatores de números primos. A gente não vai somar os números primos, nem subtrair. A gente vai multiplicar números primos para poder formar número composto. Vamos ver só. Eu vou pegar o número 3. Eu vou pegar o número 3 e o número 7. Vejam só. 3 e 7. Eu vou multiplicar eles dois. Qual é o resultado? É 21. Vejam só. Eu peguei dois números primos, multipliquei e resultou em 21. Significa que o número 21 é um número composto. Por quê? Porque eu consegui formar o 21 multiplicando números primos. E além disso, eu posso repetir os números primos para formar os números compostos. Não tem problema eu utilizar vários números primos na multiplicação. Percebam só, eu vou usar o número 2 e vou usar o número 3, só que eu vou repetir o número 2 como sendo fatores. Observe só. Eu utilizei 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Peguei o 2 e repeti 3 vezes. Não tem problema repetir números primos. O que vai dar nessa multiplicação? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 vai dar 8. E 8 vezes 3 vai dar 24. Significa que 24 é um número composto. Por quê? Porque eu consegui formá-lo a partir de números primos. Lembra desses números? A gente já viu em algum lugar, né? A gente viu aqui, mais atrás, que o número 21 e 24 de fato eram compostos pelo motivo de que eu conseguia vários divisores. Agora a gente viu novamente o porquê dele ser composto, porque eu consegui números primos para poder formá-lo. E perceba que nessa parte aqui, na hora que eu consegui os divisores, eu também consegui o número 3 e também eu consegui o número 7. E eu utilizei eles aqui para poder encontrá-lo na multiplicação, certo? E aqui no número 24, eu também tenho o número 2 e o número 3. Eles aparecem aqui como sendo divisores. Então, essa é a importância dos números primos. Os números primos, ao serem multiplicados, formam os números compostos. Observe só, se eu pegar o número 30, quais seriam os fatores primos dele? Então, vamos pensar só. Número 30, a gente tem que ver qual é o número, quais são os números primos, que ao ser multiplicado, eu resulto em 30. Veja só, se eu pegar o 2, multiplicar com o 3, multiplicar com o 5, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 5 vai dar 30. Então, veja só, o 30 é igual a isso aqui, tá? Isso aqui, se a gente multiplicar, é igual a 30. Percebam só, é exatamente a mesma coisa. O objetivo aqui, agora, é um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Antes, a gente tinha multiplicação para encontrar o resultado, não era? Agora, a gente tem o resultado e a gente tem que encontrar a multiplicação que está naquele número, tá? E o mais importante disso é que tem que ser números primos. Isso que a gente começou a fazer tem um nome especial. Chama-se decomposição de um número em fatores primos. E não esqueça que a gente está falando sempre de números naturais, tá? A decomposição é justamente a ideia de decompor aquele número, como se a gente fosse quebrar ele em outros números que sejam fatores, tá? Vamos analisar aqui o número 36. Primeira coisa, vamos observar os fatores do número 36. Os fatores de 36 seriam todos os números que, quando eu multiplicar, vai resultar em 36. Por exemplo, se eu pegar 6 vezes 6, vai dar 36, não é? Significa que 6 e 6 são fatores de 36. Eu posso fazer também 2 vezes 18. 2 vezes 18 vai dar 36. Significa que 2 e 18 são fatores de 36.
Uma outra forma de eu fazer isso é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Também vai dar 36. Perceba, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Outra forma também é fazer 2 vezes 2 vezes 9, que também vai dar 36. 2 vezes 2, 4, vezes 9, 36. Perceba que tudo isso aqui, ó, são fatores. Mas dentre esses, tem uns fatores muito especiais, que são esses aqui, ó. Quando eu utilizo o número 2 e o número 3. O número 2 eu estou multiplicando duas vezes, e o número 3 também. Isso significa que tanto o 2 quanto o 3 são fatores primos do 36. Não esquece que 2 é primo, 3 também. Por que aqui não pode ser fatores primos? O 6 é número par. Nenhum outro número par, além do 2, é primo. Ok? O 18 é a mesma coisa. 18 é par. Nenhum outro número par, além do 2, é primo. Então, o 18 é composto, o 6 também é composto. E o número 9, ele não é primo? Não, não é. O número 9, eu também posso formar ele a partir de outro fator primo. Veja que o 9, qual é o número? Quais são os números que, quando eu multiplico, vai dar o número 9? Eu posso fazer 3 vezes 3. Então, ó, o 9 já é um número composto, porque eu posso fazer a partir da multiplicação de 3 vezes 3, certo? Então, o que sobra aqui, ó, é o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Esses aqui são fatores primos. Então, eu posso reescrever o número 36 como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, em fatores primos. E, além disso, perceba só, lembram lá daquela nossa aula de potenciação? Ó, aqui eu tenho fatores iguais e aqui eu tenho fatores iguais. Então, eu posso juntar isso aqui. Eu posso juntar esse 2 vezes 2 e eu posso juntar esse 3 vezes 3. Como o 2 está sendo repetido duas vezes, eu posso pegar o 2 e elevar ao quadrado. A mesma coisa com o 3. Como o 3 está sendo repetido duas vezes, eu vou pegar o 3 e elevar ao quadrado. Então, eu vou reescrever assim. 36 igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Essa foi a aula para a gente entender o que são os números primos e também para a gente ter uma ideia do que é a decomposição. Existem algumas formas de decompor o número, mas a gente vai ver na próxima aula. O que a gente viu aqui foi só uma luz para o que a gente vai aprender na próxima aula, tá bom? Então não esqueça o que a gente viu hoje. Números primos, que são aqueles que têm exatamente dois divisores, um e ele mesmo. Números compostos, que são aqueles que têm mais que dois divisores. E a gente viu que, quando a gente pega números primos e multiplica, a gente origina os números compostos. É isso aí, bons estudos e até a próxima!